Na década de 80, eu já tinha uma década de fé, uma década e quase meia de fé. Um período que aqui no nosso vale houve um progresso muito grande baseado no calçado, e migraram do interior do estado e de outros estados também muitos crentes. Então não havia espaço na igreja. Foi um período que eu fui tesoureiro, que em 20 meses eu construí 16 igrejas. E não dávamos conta de atender ou criar espaço para acolher todos os cristãos. Esse era um problema apenas de criar espaço para eles continuarem a sua fé. Mas aí foi surgindo dois problemas. O problema social e o problema material. Porque até então todo crente, todo cristão da linha neopentecostal não tinha espaço, não era social e não era comum o crente participar de eventos sociais da sociedade ou até mesmo de familiares que não eram cristãos. Então isso aí me inquietava, que meu primeiro incômodo na congregação onde eu servia e meu primeiro desejo foi criar um espaço para o social, para os crentes como família se reunir com alguns eventos de alimentação, criar espaço para que as crianças também pudessem serem melhor atendidas. Então isso aí foi difícil, foi me causando uma crise, porque eu não encontrava apoio nas lideranças que eram da época na igreja. Eu desempenhava bem a minha função na administração da tesouraria, administrava construções, ampliando espaço, mas agora na gestão, pastor, congregação e família, isso não pertencia a mim, mas incomodava a mim. Eu falava e achavam dificuldade. Aí foi na época que eu, alguns amigos, tivemos a ideia de começar a orar nesta linha. Que Deus levante uma igreja com uma visão social, sem barreira, sem usos e costumes, que acolhesse pessoas que tivessem um nível melhor e que enxergassem as coisas mais longe. E começou a dar bom resultado. A coisa foi acontecendo, nós semanalmente nos reuníamos e orávamos, e justamente na igreja que eu estava, tinha o espaço para justamente social e para atendimento a crianças, mas não era usado. Eles não deixavam fazer eventos em sábado, porque se iam no evento no sábado, não iam no culto no domingo. Aí o próprio pastor começou a dificultar essas coisas. Mas, como estávamos orando, e Deus atende as orações, e nesse período de busca a Deus, de compartilhar com pessoas que também viam a maneira que eu via, ideias e uma visão foi nascendo. E eu esperava que Deus levantasse um pastor, uma igreja das que existiam, para facilitar as coisas. Hoje eu entendo que, como Deus é sábio,
se justamente levantasse uma delas, o povo não ia aceitar. Que nós vamos ver quando desenvolvemos e damos existência à Joade no nosso meio, o povo que estava com nós teve dificuldade. Mas aquilo que desce ao meu coração, aquilo que Deus me dá como visão e desce ao meu coração, transpira em ação. E eu fui dando o expediente. Eu não sou de fazer, mas eu sou de oportunizar para que as coisas sejam feitas. Essa visão é o que é, porque eu não tive medo de bancar, de avalizar, de dar voz de existência e sustentar. Então, em 88, nasceu o MBCV, e justamente não tínhamos nenhum planejamento, tínhamos desejo, tínhamos visão. Como é que eu vou planejar se eu não tenho? Mas sabe como é que nasceu o nosso planejamento? À medida das necessidades que surgiam, nós íamos procurando resolver. Primeira coisa, quando começamos os nossos cultos, nasceu 2 ministérios já de imediato. O Ministério do Louvor, que é parte integrante do culto, é o carro-chefe de um culto, e a recepção, que naquela época eram os porteiros da igreja. Mas nós íamos além, não éramos simplesmente porteiros, era recepcionista e cuidava até dos carros, dos que vinham para o culto, os recepcionistas cuidavam. Estávamos numa avenida, e aí fomos, e aí quem vinha começava a ver algo diferente que a igreja estava a fazer. E aí foi surgindo necessidade. Aí começou a vir. Eu era um jovem mais novo, eu tinha na época menos de 40 anos. Então geralmente a gente ganha pessoas da idade da gente para menos. Então só tinha uma pessoa mais velha que eu na igreja quando começamos, porque os filhos vinham e os pais vieram em apoio aos filhos, e aí surgiu através deles cuidado social. Ele era perito em cozinhar, que até o nome dele deixou para nós o tempero Jeremias, que nós temos até hoje os meios frangos com aquele tempero especial que foi aquele irmão lá no ano de 1991, ele começou a mostrar os préstimos dele, as virtudes, as capacidades. E a esposa dele também começou a manifestar as virtudes que tinha e colocar a serviço da obra, fabricando, desenvolvendo, usando o espaço que tínhamos e também as necessidades que tínhamos de atender. Ela começou a desenvolver a prática de fazer pães e cucas. E aí foi o nosso carro-chefe, gerador de recursos. Pois em 91, Deus nos deu a visão de não sairmos daquele espaço locado, a não ser para o que seria próprio, que é onde estamos até hoje agora. Mas Deus também nos deu nos deu um desafio, que a metade das pessoas, quando ouviram o desafio, não acreditaram e correram. E nós iríamos sair dali para o que era próprio, sem usar o dízimo para construir, para adquirir o espaço físico.
que nós íamos gerar recurso. Até então isso aí era incomum. Não tinha se visto ainda, principalmente dentro do sistema religioso, isso ninguém sabia. E os que estavam comigo, cerca de 80 pessoas, 40 desistiu, me deixaram na mão. E com os 40 que creram e que caminharam junto, em 1 ano e 7 meses, saímos de lá e viemos para aqui, aonde estamos, na primeira parte que construímos, justamente gerando recurso através de eventos sociais. E o evento social não é só uma fonte geradora de recurso, mas é um braço evangelístico para ganhar vidas. Para você entrar numa casa, num condomínio, numa repartição pública, que até mesmo nas nossas repartições públicas aqui de Novo Hamburgo, nós éramos conhecidos a Igreja das Cuca. Então isso aí foi uma fonte geradora de solução e crescimento. E a igreja, como a igreja cresceu, já no final do ano de 93, começamos a ventilar. Tínhamos já uns quantos ministérios, louvor, ministério de jovens, trabalho com crianças, recepção, ministério social, e vimos uma faixa etária descoberta. A faixa etária de 7 anos a 17 anos, que só tinham envolvimento na igreja ou com a igreja no horário do culto. E aí Deus usou membros da igreja, a Raquel, a Vânia, que hoje é pastora, e deram início a isso. E foi uma bênção. Eu fazia parte na época de uma convenção, e quando eu apresentei para os pastores da convenção, só um, e até ele disse depois, como é que eu falei com ele. Eu peguei uma camiseta da Joade e disse assim: olha, isso aqui é para ti implantar na tua igreja. Então, ele sentiu-se tão impactado que ele não deu ouvido nem para os líderes dele da convenção, e hoje, tem até hoje, a primeira base que abriu foi em Gravataí, se não me engano, base fora da sede. Então, Joade é uma visão dada por Deus para trazer solução. Porque uma fé, ela exige compromisso, exige obras, responsabilidade, trabalho, continuidade. Exige muita firmeza. E o ser humano não vive 100% no espírito. Nem pastor vive. Nem obreiro vive. E os momentos de carnalidade são os momentos que acham que Joade é um peso. Quando nós começamos no nosso meio, a maioria dos crentes carnais retiraram o apoio que tinham à igreja. Mas, no entanto, Deus levantou, através de novas gerações, levantou nova mão de obra, novos inspiradores, novos motivadores, novos evangelistas. Porque a Joade se tornou, assim como o trabalho social se tornou um braço evangelístico, a Joade se tornou um braço evangelístico, de trazer a família, de a conversão dos pais. E o propósito nosso era a redenção de juniores e adolescentes.
Então cada pastor deve ter a coragem, a sabedoria, a hombridade de ver o que o rebanho está necessitando e tratar o rebanho, preparar o rebanho, direcionar o rebanho a pastos verdejantes, a águas de descanso. E foi na prática que eu fui aprendendo e fui vendo as necessidades e procurando atender, que fomos crescendo. Qual é a formação espiritual que os pais dão para os seus filhos? Ou quantos pais dão alguma formação espiritual para os seus filhos? A maioria não dá. E quem dá é bem limitado. Então, para a criança aprender como? No culto. Aliás, aquele tempo, as crianças, desde o bebê de colo até o idoso, era o mesmo culto, era o mesmo salão. Nem era cadeiras individuais, era banco. E o que me causou uma crise muito grande, eu com um filho de 9 anos, não deixava em casa, levava no culto, e ele tinha sono, ele dormia embaixo do banco, porque não tinha um atendimento pessoal. Então, claro que quando chega a adolescência e a juventude, se desviam todos. Mas a Juade, agora faça um cálculo. Quantos anos de trabalho com a mesma pessoa, um Juade que entra aos 7 anos, ele sai do programa do Juade aos 17. Mas se ele ficou dos 7 aos 17, ele está preparado para ser um líder. Ele continua como líder do Juade, ele se encontra na liderança de um outro ministério, e ele sai dali habilitado, preparado, treinado, disciplinado para qualquer preparo para a vida profissional. Então o Juade hoje traz, se ele cumprindo o programa de 10 anos e dando uma doação do seu tempo, depois no programa, trabalhando com crianças, ele está preparado para ser um obreiro, para ser um líder, um pregador, um gestor de um departamento, de um ministério. Então, o Juade é uma escola de preparo para ser bom cidadão. E para quem abraçou a Juade, meus parabéns, porque o Juade faz bem. Faz bem para quem trabalha, porque é uma obra de Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Há uma recompensa, vale a pena servir, porque tudo que sair de cada um vai voltar. Então, use seu potencial, sua capacidade, seu tempo para investir nessa nova geração, que você estará fazendo parte da melhoria da sociedade. Deus abençoe.